E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Rafael aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a transmissão da bênção, né? A bênção é algo que a gente aprende desde criança da importância dela, né? A gente pode ser agentes de bênção na vida das pessoas ou agentes de maldição, né? Isso é meio pesado, mas é real. E existem algumas formas da gente transmitir essa bênção, por causa de muitas coisas que acontecem na nossa vida, ou a gente não aprende, ou coisas nos bloqueiam para que a gente não faça isso. Principalmente depois que a gente entra na fase adulta e casa e tem filhos, e a gente fica muito limitado em transmitir essas bênçãos para os nossos filhos, por exemplo. Existem algumas formas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, que a gente pode fazer isso. E são muito simples, porém há muitas pessoas que ainda estão travadas nisso e acabam deixando o tempo passar e ver os filhos crescendo e acabam não transmitindo essas bênçãos que todo ser humano é capaz de fazer e todo ser humano também tem necessidade de receber, né? Todo filho tem necessidade de receber isso do seu pai, da sua mãe, por exemplo. E isso me lembra que, né, nós temos uma tradição que quase todos nós conhecemos, que é da criança chegar para o pai, para a mãe, até para os avós também, com as mãozinhas juntas, né, e dizer: bença pai, bença mãe. E o pai, a mãe diz: Deus te abençoe, meu filho, né? E essa é uma maneira de transmitir. E aí nós vemos alguns detalhes nessa bênção, que uma das formas de a gente fazer isso é com os nossos lábios, né? Com a nossa boca, a gente, com palavras, né? A gente já sabe que a palavra tem poder e o que a gente fala, a gente pode causar algo na vida da pessoa, ou gerar vida nela, ou gerar morte nela, né? E quando a gente fala: Deus te abençoe, meu filho, né? Minha filha, a gente está transmitindo uma bênção gigantesca e isso tem que ser diariamente feito, né? Eu não falo da tradição em si, não fazer sem consciência, mas fazer conscientemente de que realmente você está abençoando ali seu filho ou sua filha, no caso, né? Então a gente pode, dessa forma, com os nossos lábios, transmitir essa bênção. E não só dizendo: Deus te abençoe, meu filho, mas dizendo para ele o quanto ele é lindo, o quanto esse filho é inteligente, o quanto esse filho é obediente, o quanto esse filho é maravilhoso, né? O quanto ele é querido, o quanto você ama ele. Dizer isso para ele, dizer: filho, eu já disse isso ontem, não importa, diga hoje de novo, né? Filho, eu amo você, né? Papai, mamãe, a gente ama você, você é especial, você é incrível, você consegue. Às vezes ele vai fazer alguma coisa ali que para ele ainda é difícil, mas a gente incentivar, isso é uma forma grandiosa de transmitir a bênção na vida do nosso filho, né? Quando a gente chama nosso filho de burro e coisas por aí que você sabe muito bem, mesmo quando ele erra, a gente está causando uma dor tremenda na vida desse filho. Então, talvez a gente erre como pais, né, e acabe fazendo isso. Mas se eu e você, se a gente fizer isso com os nossos filhos, a gente pode chegar neles e pedir perdão. É simples. E a gente vê muitos pais que não pedem perdão para os seus filhos porque não querem passar uma imagem de que é fraco, né? Que pensam assim: eu não vou pedir perdão para o meu filho, senão ele vai achar que eu sou um pai fraco, né, e frágil. Na verdade, é muito pelo contrário. Quando nós fazemos isso com os nossos filhos, eles tendem a ter uma imagem muito mais forte de pais que nós somos, porque a gente assumiu nossos erros, assumiu nossa culpa, né? Eu tenho procurado fazer isso com as minhas filhas, sempre. Sempre que eu erro e eu reconheço que erro, eu chego nelas e me ajoelho para ficar na altura dos olhos delas e digo, olhando nos olhos: o papai errou com você, me perdoe. Me perdoe porque eu não deveria ter feito dessa forma, não deveria ter falado isso, e me perdoe. E eu tenho visto algo incrível acontecer quando eu faço isso. Minhas filhas, elas me almejam mais a minha companhia, elas confiam mais em mim, sabe? É grandioso fazer isso. E uma outra forma de transmitir a bênção é através do toque, né? E nesse exemplo que a gente vê do bença pai, bença mãe, quando a criança tá ali com aquelas mãozinhas juntas, né? Ela vem com as mãozinhas, geralmente, né? O pai ou a mãe pega nas mãos e diz, né? Deus te abençoe. O toque é muito importante. O toque, através, né, da vida dos nossos filhos, é algo que a gente mostra que a gente está sempre disponível, a gente passa segurança quando a gente coloca as nossas mãos sobre as mãos deles, sobre a cabeça deles, um abraço apertado, um colo que a gente dá, jogar para cima esse filho, tudo isso é uma maneira de toque, é uma maneira de transmitir a bênção, né? Então, muitas vezes a gente pode chegar e colocar as mãos
sobre o ombro, sobre a cabeça, sobre as mãozinhas, né, dos nossos filhos. E eu estou falando aqui só de transmitir para os filhos, mas é claro que isso funciona com todas as pessoas, né? A gente tem essa liberdade de transmitir essa bênção na vida das pessoas. E até comprovado isso cientificamente, né, que quando a gente dá um aperto de mão, a gente passa mais confiança para a pessoa que está ali do outro lado, em qualquer circunstância. E até foi feita uma pesquisa que agora me recordo, que eles pegaram tantos pacientes, pegaram 10 pacientes de um lado e 10 pacientes do outro lado. E para 10 pacientes, o médico ele fez uma pesquisa que ele chegava e apenas cumprimentava aquele paciente sem toque físico nenhum, não tocava naquele paciente, só chegava, cumprimentava e falava algumas coisas, fazia algumas perguntas, anotava na prancheta e ia embora. E nos outros 10 pacientes ele chegava e ele cumprimentava pegando nas mãos, né, do paciente, pegava na mão e dizia se estava tudo bem e tal, depois também fazia a pesquisa e ia embora. E o resultado foi astronômico. As 10 pessoas que ele tocava, que ele cumprimentava com toque, elas tiveram uma recuperação 90 e poucos % a mais do que as outras pessoas. Porque nós, seres humanos, precisamos disso. A gente está numa situação, muitas vezes, que as pessoas não querem nem chegar perto de nós, né? Não sentem confiança em até dar um aperto de mão. E para finalizar, mais uma história que eu lembro, que é uma passagem bíblica, onde Jesus está passando e existe um leproso ele foi separado para viver longe porque ele estava doente, ele estava fedendo, ele estava mal e as pessoas não queriam contato com aquele homem. Ele podia ser contagioso, né? E afastavam aquelas pessoas que estavam nessa condição para longe. E Jesus estava passando por perto e esse homem clamou por ele. E Jesus chega até nele e a primeira coisa que Jesus faz é tocar naquele homem, tirar aquelas ataduras mal cheirosas e olhando todas aquelas feridas abertas. Ele diz assim: se tu quiseres, eu serei curado. E Jesus disse assim: sim, eu quero, seja curado. E a questão não é só pela palavra de Jesus, você vê a bênção, a cura e a bênção sendo liberada pela palavra de Jesus, mas também o toque. Jesus não disse de longe: seja curado, mas não chegue perto de mim porque você tá todo cheio de feridas e você está fedendo. Não, ele chegou perto daquele cara, ele tocou naquele cara e transmitiu a cura, transmitiu bênção. O toque de Jesus curou. Não era só porque era Jesus, porque nós temos o poder de também poder fazer isso pelas pessoas, quando a gente pode tocar nelas, transmitir bênção e transmitir cura. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e achar que ele pode ser bom também para algumas pessoas, pode compartilhar ele com alguém. Se você quiser aí curtir, comentar alguma coisa, a gente vai procurar sempre fazer o melhor aqui. Valeu, gente. Um abraço a todos. Deus abençoe e vamos prosseguir sempre.